Olá pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Preparados para mais um vídeo focado na lei orgânica do município de Bombinhas? Então bora lá para nosso vídeo 03, onde conversaremos um pouco sobre a estrutura administrativa e funcionamento do município de Bombinhas. Vamos lá dar continuidade aos nossos estudos. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito. Isso sempre contribui para que meu canal cresça e eu faça cada vez mais vídeos aí focados em concurso público e no concurso que você está fazendo. E comente também como você está, como estão os seus estudos, para qual cargo você vai fazer. Então, bora lá iniciar esse vídeo. Bom, o primeiro passo da terceira parte da lei orgânica é comentar sobre os conselhos municipais. Eles são comuns em todos os municípios, como por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde e Educação, que são obrigatórios, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar. Um ponto importante é que eles são sem remuneração. Então, nenhum participante vai ganhar remuneração, gratificação, aumento salarial, nada, nem nem membros externos, né? Que tem membros externos. A própria população pode participar, né? E deve participar desses conselhos. Esses conselhos são órgãos de consulta, órgãos consultivos, dão opinião. Então, por exemplo, o Conselho Municipal de Educação pode emitir uma nota sobre determinado ensino, ensino de educação financeira. Pode, é o Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Turismo pode dar algumas regras, pode fazer instruções normativas, dependendo aí do escopo do conselho, pode fazer alguns pontos de consulta para o prefeito, para a administração pública, né? Seguir e se orientar, né? Se orientar. É principalmente um órgão consultivo do prefeito municipal do Poder Executivo. E ele é formado tanto por representantes da prefeitura, da sociedade civil, tá? E a população, principalmente, né? Da população. Depois, depois da nossa lei orgânica, ela comenta sobre a Procuradoria Geral. E a Procuradoria-Geral é um órgão importante, né? Ele representa judicial e extrajudicialmente o município. É basicamente uma advocacia geral. Tem atividade de consultoria e assessoramento ao Poder Executivo. Isso é muito comum, né, na prefeitura que eu trabalho. Então, licitações, a Procuradoria dá um parecer. Quando a gente tem alguma dúvida de um fornecedor, alguma situação problemática, a gente manda para a Procuradoria dar um parecer. E o parecer deles, eles dizem que é consultivo, né? Um bem público municipal, procuradoria, as leis também passam por eles, né? Eles são um órgão de consultoria e assessoramento de todo o poder executivo. E além disso, a Procuradoria-Geral, né, tem como responsabilidade privativa a responsabilidade de execução da dívida ativa. Então eles que vão cobrar aí, né, os devedores da prefeitura. E aí várias procuradorias recebem até o honorário de sucumbência por isso, né? Por isso que é um órgão muito procurado pelos bons salários. E dentro da Procuradoria-Geral, nós temos o cargo de Procurador-Geral do município. É um cargo, tá, que é nomeado pelo prefeito. E tem que ser alguém, conforme a Lei Orgânica de Bombinhas, com reconhecido saber jurídico, reputação ilibada e, preferencialmente, com experiência na área pública, então, para ser o cargo de Procurador-Geral do município, que é o chefe do setor da Procuradoria-Geral. A sequência lei orgânica ela traz algumas questões mais genéricas sobre a estrutura administrativa. Então diz que a administração municipal é constituída dos órgãos integrados na estrutura administrativa das prefeituras e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Os órgãos de administração direta que compõem a estrutura administrativa da prefeitura se organizam e se coordenam atendendo aos princípios técnicos recomendáveis ao seu bom desempenho. E aí nós temos quatro tipos de situação, né? Quatro tipos de entidades dotadas que podem ser compostas pela administração indireta. São as autarquias, que são aquelas empresas autônomas criadas por lei, personalidade jurídica própria para exercer uma atividade específica, como por exemplo, vários municípios têm a SAMAI. Empresa pública. A empresa pública já é uma entidade de personalidade jurídica de direito privado, né? De direito privado.
um patrimônio e capital do município criada por lei para a exploração de atividades econômicas que o município seja elevado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa, tá? Então isso aqui tem natureza de direito privado. Temos a sociedade de economia mistas, que elas também são de direito privado, criada por lei, né? E aí, nesse caso, a maior parte do seu capital vai ser, né, do município. E temos a fundação pública, que é uma entidade de direito privado criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou entidade de direito público, com autonomia também administrativa, patrimônio gerido, né, pelos respectivos órgãos de direção. Tá na lei orgânica, né? Eu trouxe, mas não sei se eles vão cobrar. É um conceito aí mais genérico, né? Dos tipos de entidades com própria personalidade jurídica, né? Que compõem a administração indireta, né? Indireta, não é diretamente do município. Então, por exemplo, a Casan. A Casan, então, é uma entidade separada do Estado, né? Ela não faz parte da administração direta do Estado de Santa Catarina. É a administração indireta. E a Casan, né? Ela é uma sociedade de economia mista, né? Então, ela é diferente. Ela está listada na bolsa. E parte dela, mais de 50%, pertence ao estado de Santa Catarina. Depois, nós temos aí a lei orgânica focando na questão da publicidade, que é uma parte muito importante, né? A transparência. A transparência, eu acho que é um princípio que foi destacado já, né, no vídeo anterior da administração pública, que é destacado na nossa lei orgânica, e a publicação ela faz parte, né? Ela é um ponto importante da transparência, publicidade dos atos. A publicação das leis e dos demais atos municipais far-se-á em órgão oficial, normalmente o Diário Oficial dos Municípios, e o órgão de imprensa local ou regional, como também poderá ser feito por afixação em local próprio e de acesso público na sede da Prefeitura e da Câmara, e ainda em meio eletrônico digital de acesso público, né? Então, ó, órgão oficial, órgão de imprensa, como também fixar no próprio mural da prefeitura e ou ainda meio eletrônico digital, né? Normalmente a gente faz aqui pelo DOM, que é o Diário Oficial do Município de Santa Catarina, né? Administrado pelo SIGA. A publicação dos atos não normativos pela imprensa poderá ser resumido. Então, o que não for normativo pode ser feito de forma sintética, né? Então, por exemplo, um, vamos supor um contrato, né? Ele pode resumir alguns aspectos nessa publicação. Só postar na íntegra, dependendo do que for, né? Então, por exemplo, todo o processo de compra direta, ele também pode postar um resumo para dar publicidade dos atos. Não vai colocar todas as informações também que fogem talvez da LGPD na publicação do ato. A escolha do órgão de imprensa particular para a divulgação dos atos municipais será feita por meio de licitação. Então, para tu divulgar numa imprensa local, por exemplo, vai ser na NSC, vai ser no NDTV, tem que passar por uma licitação. Observada a legislação, né, agora conforme a nova lei de licitações, em que se levarão em conta preços, circunstâncias da periodicidade, tiragem e distribuição. E nada, né? Nada vai surtir efeito sem publicado. Então você não pode começar a trabalhar sem seu termo de posse. Não pode começar. Um contrato não está valendo sem a publicação dele. Importante. Livros. Quer dizer, tem município que às vezes demora para publicar o termo de posse, né? Se eles encaminhar, comece nessa data, comece, né, pessoal? Tem município que é um pouco desorganizado. É bom reiterar e lembrar disso, tá? Em relação aos livros que o município tem que manter, o município manterá os livros que forem necessários aos registros. Os livros serão abertos, rubricados e encerrados conforme o prefeito ou presidente da Câmara. E os livros hoje, né, são substituídos tudo por sistemas autenticados. Não creio que eles vão cobrar isso, mas só para vocês terem uma noção, né? Aqui é importante, os atos municipais. Então, os atos municipais são aqueles de competência, né, do prefeito.
e ele deve ser expedido conforme as normas, né? Alguns pontos. Decretos numerados em ordem cronológica crescente, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? E quais casos aí nós temos decreto? Regulamentação de lei, instituição, modificação, extinção de atribuições que não estão em lei, abertura de crédito, declaração de utilidade pública, aprovar um regulamento, medidas para executar um plano diretor, permissão de uso de bens. Lembrando, né, que aquilo que não está definido em lei, que está aberto para decreto, pode ser feito aí via decreto, né? Tem que analisar cada caso, mas no geral regulamenta-se, né? O decreto regulamenta a lei, as especificidades que estão lá, tá bom? Institui, ó, modifica, extingue atribuições não constantes da lei. Na área da contabilidade, todos os créditos do orçamento são feitos aí via decreto, desde que a lei autorize, desde que tenha a lei que autorize, né? Nós temos portarias. Então nós vamos ver, né, graças a Deus, tenho certeza, tenho fé, a nomeação de vocês, a portaria de nomeação de vocês, provimento e vacância dos cargos, lotação de pessoal, abertura de processo administrativo e outros casos que estão definidos em lei e em decretos aí pelo município. E temos os casos de contratos. Os servidores temporários são feitos via contrato. Execução de obras e serviços tem assinatura de contrato também. O prefeito, o vice, os vereadores e os servidores, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, até segundo grau ou por adoção, não poderão contratar com o município. Então, agora falando de contratações, isso aqui é bem importante, é algo bem específico aqui de Bombinhas, né? Que destaca, né, isso na lei orgânica. Prefeito, vice, vereadores, servidores e qualquer um ligado por ele por matrimônio ou consanguíneo até segundo grau e até por adoção não poderão contratar com o município. Destaquem isso. Não vão poder, subsistindo a proibição até 6 meses. Então você, vamos supor que era comissionado na prefeitura. A sua esposa não vai poder vender nada para a prefeitura, participar de licitação. Agora, se seu contrato acabou, 6 meses depois, ele vai poder, né, participar de licitações, tá? Não se inclui nessa proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes a todos os interessados. Daí vai depender de como está definido aí no edital. Além disso, olha só, fica proibida a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer um dos poderes executivos e legislativos. Então aqui nós temos, né, a questão da familiaridade, né? Da familiaridade. Então você não pode contratar, né, nomear parente em linha reta de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica para o cargo em comissão. Anotem aí, né? Lembrem, cargo em comissão, chefia, direção, assessoramento ou função gratificada, que é aquele servidor que vai ganhar um cargo de direção. Professor, eu estou fazendo concurso e meu pai é efetivo. Tu pode fazer cargos de carreira, né? O cargo efetivo não tem nenhuma relação com o cargo comissionado. Essa regra aqui, que é de proibição, é a proibição para os cargos em comissão. Um efetivo pode ter um parente que é efetivo também. O teu pai pode ser secretário do município de Bombinhas. Se você ficou em primeiro, você tem o direito. Sim. Agora, se o teu pai é secretário, tu não pode ser comissionado. Tá bom? A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefício de incentivo fiscal. Então a gente não pode contratar a empresa que deva para o INSS, por exemplo, né? Para todo o sistema de seguridade social, tá bom? Além disso, as certidões,
A Prefeitura e a Câmara fornecerão obrigatoriamente, no prazo de 15 dias, certidões de atos, contratos e decisões, desde que requeridas. Então, aqui é uma regra, né? Em relação às certidões, a Lei Orgânica destaca, né, que a Câmara ou a Prefeitura tem 15 dias para emitir certidões conforme forem solicitadas. As certidões, né, que forem referentes ao Poder Executivo serão fornecidas pelo secretário ou ocupante do cargo de mesma natureza, exceto as declaratórias, né, de efetivo exercício do prefeito, que serão fornecidas pelo presidente da Câmara. E para finalizar, os bens municipais. Destacado aqui na Lei Orgânica, são bens do município de Bombinha os que atualmente lhe pertencem e os que vierem a ser adquiridos, cabendo ao prefeito, a sua administração, respeitada a competência da Câmara Municipal quanto àqueles que forem utilizados por ela. Aqui é só um destaque que a Lei Orgânica ela diz que o resultado da exploração do petróleo, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, pertencem, né, também ao município. É uma parte de uma receita que é transferido, né? Que é transferido aí do governo federal. Todos os bens públicos devem ser cadastrados com identificações, numerando-se os móveis segundo o que for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob responsabilidade da secretaria ou diretoria que forem atribuídos. E é legal que em toda a frota da prefeitura deve estar bem visível: Prefeitura Municipal de Bombinhas, uso exclusivo em serviço, né? Para não usar a frota fora do horário de serviço. E os bens do município deverão ser classificados pela sua natureza e em relação ao que ele está sendo proposto, né? Para que ele vai ser utilizado. E sempre anualmente deve ser feita aí a conferência, a escrituração do patrimônio, né? Deve ser registrado também na contabilidade dos bens existentes, e na prestação de contas de cada exercício será incluído o inventário de todos os bens municipais. Então vejam, né, tem que ter um controle bem rígido dos bens patrimoniais. Essa é a regra, E é proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração de parques, praças, jardins, lagos, salvo pequenos espaços à venda de jornais, revistas ou refri. Poderão ser concedidos a particulares para serviços transitórios, máquinas e operadores da prefeitura, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do município, e o interessado recolha previamente a remuneração arbitrada e assine o termo de responsabilidade. Então, pode sim ser cedido máquinas e operadores da prefeitura, desde que não atrapalhe os trabalhos da prefeitura e ele recolha, né, uma remuneração e assine um termo de responsabilidade. Vejam, né? Isso aqui é bem diferenciado aqui da prefeitura de Bombinhas, né? Só para mostrar para vocês, né? Que o portal da transparência, olha só. Vindo do portal da transparência, cliquei em patrimônio. Então aqui tem todos os bens cadastrados, olha só, 2023. Então os bens têm que ser todos numerados, cadastrados, ó, conforme cada compra. Temos 86 páginas dos bens com a sua numeração, ó. Cadeira executiva giratória. Então tudo é registrado, né? Bem interessante, com seu valor de compra, número de tombamento, tudo registrado. Temos também, ó, deixa eu até abrir aqui. Dentro do portal transparência, nós temos o município, a Câmara e 3 fundações, ó, Fundação Municipal do Meio Ambiente, Fundação de Cultura e Fundação Municipal de Esportes, né? Caso vocês queiram aprender alguma coisa sobre o portal da transparência ou alguma outra informação, fico à disposição. Encerramos a metade da Lei Orgânica. Foram 3 vídeos já, faltam mais 2 vídeos. Vamos finalizar com o simulado. Depois voltarei a conversar com vocês sobre o Estatuto dos Servidores e o Plano de Carreira. Um forte abraço e foco nos estudos. Até a próxima, pessoal!